E aí, galerinha do bem, estamos aqui de novo. Olha aí, ó, a nossa aula de matemática de novo aqui. Então vamos ver a nossa bela matemática de novo aqui, né? Como é que nós vamos fazer hoje então? Professor, o que você guardou pra gente hoje aqui? O que você nos reservou hoje, professor? É o seguinte, gente, hoje nós vamos ver aqui sistemas de numeração. Então vamos ver como é que funciona esse sistema de numeração. Essa aula é bem interessante. Então vamos ver aqui então, ó. É o seguinte, ó. Sistema de numeração. Sistema de numeração. Então vamos ver os sistemas de numeração. Vamos ver o nosso sistema de numeração, então. Então aqui, ó. Então primeiro a gente tem que saber o que é número, né? Então eu trouxe alguns conceitos aqui. Então primeiro, conceitos básicos que a gente tem que saber, né, de matemática. Então aqui, ó, número. Então o que é um número? Bom, o número ele é mais relacionado à quantidade, tá bom? Então você pode pensar assim, que o número ele é aquela quantidade, tá? Tem até uma discussão aí, né, que o pessoal gosta de fazer sobre o que é o número, né? Se o número ele é uma entidade natural, se o número existe na natureza, ou se o número é uma construção mental, né? Se o número ele é uma coisa que ele existe independentemente de interpretação, né? Porque a gente interpreta as coisas, né? Tem gente que diz que o número ele é uma interpretação, mas tem gente que diz não, que o número ele é uma entidade real da natureza, né? Bom, mas nós não vamos entrar nesse conceito filosófico. A nossa aula é de matemática, né? Então vamos prosseguir aqui, né? Então veja bem, o número ele é aquela quantidade, tá? O número ele é aquela quantidade, tá? Para Pitágoras, o número é quantidade. Para Pitágoras, o número é uma entidade real da natureza, né? Bom, então o número ele é a quantidade. E o algarismo, que é aquele que a gente tem contato desde criança, né? Por exemplo, o símbolo do 2, aqui é o símbolo, né? O símbolo do 1, né? Então você tem as quantidades e a gente tem símbolos que representam essas quantidades, tá? Então o símbolo que representa uma quantidade, ele é considerado o algarismo. Então a gente tem o número e a gente tem o algarismo, tá? Número é uma coisa, algarismo é outra coisa, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então vamos ver aqui. Então, e outra coisa, uma coisa é o número, certo? Outra coisa é o algarismo. E outra coisa ainda é como você vai escrever esse número. É a escrita do número. O número é uma coisa, algarismo é outra. Então porque você tem infinitos números, porque o número é uma coisa infinita, né? E algarismos, você não tem como você inventar infinitos algarismos, né? Porque senão você ficaria pro resto da vida inventando símbolos, né? Certo? Cada símbolo para representar um número seria uma coisa de louco, né? Você ficaria pro resto da vida inventando números, inventando algarismos. Bom, mas como os números são infinitos, né? E os algarismos são finitos, as quantidades são infinitas, mas os algarismos eles são finitos. Então, para você escrever os números, para você poder escrever todos os números que você quiser, você vai ter que inventar um esquema inteligente para lidar com esses algarismos, não é isso? E é isso que o sistema de numeração oferece para a gente, né? É uma maneira, os caras bolam uma maneira inteligente de escrever qualquer número, né? Porque o número não é coisa tão simples assim. Por exemplo, você pode ver, ó, porque o número ele é infinito, né? O número, para começar, os números eles são infinitos, né? Outra coisa, existem números que não são inteiros, né? Então como é que você ia inventar um algarismo para representar um número 2,3, por exemplo? Você teria isso, um algarismo para representar esse número 2,3? É uma coisa complicadíssima de se imaginar, né? Porque se você tem infinitos números, então você teria infinitos algarismos. É uma coisa complicada de se imaginar. Bom, então você tem números que não são inteiros, você tem números, quantidade infinita de números, então é uma coisa
que precisa de um pouco de inteligência para fazer, né? Para você escrever os números, né? Então essa coisa de escrever os números é que está ligada ao sistema numérico. Então você precisa de um sistema numérico para você poder escrever os números, escrever todos os números que você precisar escrever, é isso? E essa foi a luta da humanidade por muito tempo, né? Desde a antiguidade, conseguir escrever os números que você precisava usar eles, certo? Você conseguia escrever eles, né? Bom, e outra coisa também importante num sistema de numeração e escrever números é as operações, né? Você poder fazer operações com esses números. Então não basta só você ter infinitos números e números que não são inteiros, e você ainda tem operações com números. Então você bolar um sistema numérico que é capaz de lidar com tantas informações não é uma coisa fácil, né? Por isso que demorou, né? Por isso que demorou até a humanidade ter um sistema de numeração eficiente, como é o que a gente usa hoje, né? Bom, então a escrita do número, então, ela é relacionada de três maneiras. Você escrever números tem três maneiras básicas assim de você fazer isso. Você pode colocar a quantidade crua, né, que os homens da caverna faziam, né? Por exemplo, você relaciona a quantidade do número que você está querendo contar, ou que você está querendo escrever, com uma outra quantidade de outra coisa. Por exemplo, você tem uma quantidade de ovelhas, você relaciona ele com a quantidade de riscos em um osso, né? Você pode fazer isso, né? Os homens das cavernas faziam isso, representar a quantidade cruamente, né? Por exemplo, se você tem sete coisas que você tem, sei lá, né? Aí você quer representar cada uma para um dedo da mão. Então isso é uma quantidade crua, né? Uma quantidade crua. E é isso que os homens das cavernas faziam, né? Eles davam nós em cordas, eles faziam tracinhos em ossos, eles colecionavam pedacinhos de graveto, né? Pegava uma bolsinha cheia de pedacinho de graveto, cada pauzinho de graveto, cada gravetinho correspondia a um animal que ele possuía, né? Tipo assim, tá? Para ele poder contar, né? Então é a quantidade crua. Então você pode escrever o número, né? Você pode lidar com esse número através de quantidades cruas. Você pode lidar com algarismos, né? Algarismo já é um símbolo que representa uma quantidade, né? Você pode criar algarismos, que é um símbolo que representa a quantidade. Você pode criar algarismos, lidar com eles sem ordem de posição, né? É um exemplo do sistema de numeração dos egípcios, dos romanos, dos babilônicos, né? De vários povos antigos, eles tinham sistemas de numeração que não era posicional, né? No Egito, por exemplo, você tinha um símbolo que simbolizava um número, por exemplo, o número 1000, você tinha um símbolo que simbolizava o número 1000, né? E outro símbolo que simbolizava o número 10. Se você quisesse escrever então 1010, você não precisava colocar um símbolo, a ordem deles não importava, né? Se tivesse aqueles símbolos, você já sabia qual quantidade era. Então é um sistema de numeração por algarismos, mas ele não era posicional, né? Na Roma antiga, né? Você também tinha sistema de numeração que não era posicional, professor, mas era posicional, porque veja bem, se você vai escrever o 5, que ele é um V, e o 6 é um V e um pauzinho na frente, e o 4 é um V e um pauzinho atrás, então isso aí está determinando uma posição, né? Tinha, mas era um pouco precário, a posição não era tão importante como nos outros sistemas de numeração, tá? Então a gente considera que algarismos sem ordem ou posição. Então o sistema de numeração egípcio, romano, babilônico, esses sistemas não tinham muita relação tinha relação com algarismos, sim, mas com a ordem posicional nem tanto, né? Tá.
E tinha outros também, tinha outros sistemas de numeração de outros povos, né? Tá, mas não eram eficientes, não eram muito bons como o sistema de numeração que a gente tem hoje em dia, né? Mas assim, cada sistema de numeração também, você não pode tirar o mérito, porque esse sistema de numeração serviram para muitas coisas, né? Eles servem para muitas coisas até hoje, né? Assim, cada sistema de numeração serve para determinada coisa, né? Por exemplo, o computador, ele usa um sistema de numeração binário, né? Um código binário, coisa que mesmo um sistema de numeração tão eficiente como o indo-arábico não é capaz de fazer, né? Certo? Para a gente entender na nossa cabeça os números, a gente entende melhor o indo-arábico, né? Mas o computador ele entende melhor o sistema binário. Então cada sistema de numeração tem o seu valor, né? Tá? Então veja bem. Então você tem, para escrever números, você pode escrever ele em uma quantidade crua, com algarismos sem ordem de posição, ou você pode ter um sistema, por exemplo, de algarismos com ordem posicional, que é o exemplo do sistema hindu-arábico, né? Hindu é da Índia, né? Quem é da Índia é hindu, né? Com U no final, né? Hindu, né? E arábico é árabe, né? Então, por isso que é o sistema hindu-arábico. Por quê? Porque os algarismos do sistema hindu-arábico, a origem deles é indiana, né? São os 9 algarismos indianos, né? Mais o zero. O zero já é origem mais árabe, né? Certo? Então, você tem um sistema hindu-arábico, tá? Que é o nosso sistema de numeração, que ele é muito eficiente, que a gente usa até hoje, que é o sistema de numeração que a gente usa geralmente no nosso cérebro, né? De toda a população mundial praticamente, né? É o sistema indo-arábico. É tipo assim, o computador ele tem capacidade de fazer muita coisa, né? Mas você tem que baixar os softwares no computador, não é isso? Para ele poder fazer, né? Se você não baixar o software, ele não consegue fazer. E o software numérico que é baixado, né? Na mente da população mundial, né? Para lidar com matemática, com números, hoje em dia, o principal, né? É esse aqui, ó, seria o sistema de numeração indo-arábico, né? Então seria isso, é tipo assim, o Windows não é o programa da maioria dos computadores do mundo, não é o Windows, não é isso? Então, da mesma forma, tipo assim, fazendo uma comparação meio grotesca, né? O sistema de numeração indo-arábico, ele seria o software mental de matemática da maioria, quase 100% da população mundial, né? Se você comparar, fazendo uma comparação grotesca assim, de um cérebro com um computador, né? Mais ou menos isso, né? Professor, você é besta demais, mas a gente tem que fazer essas brincadeiras para poder aprender, né? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, as características, então, né? Então aqui vamos ver as características desse sistema de numeração indo-arábico, né? Sistema de numeração indo-arábico. Bom, ele é um sistema de base 10. Por que base 10? Porque ele tem 10 algarismos, né? Se você vai usar 10 símbolos, seu sistema de numeração só tem 10 símbolos, então essa é a base do seu sistema de numeração. Então, sistema de numeração de base 10. 10, quantos? 9 algarismos indianos mais o zero. Então, essa é a base do sistema indo-arábico. A característica boa dele é que qualquer número pode ser representado, tá? Qualquer número pode ser representado no sistema indo-arábico. Qualquer número, até o infinito que você quiser, tá? Números positivos, números negativos, números quebrados, números com vírgula, números reais, números complexos, todos os números podem ser representados pelo sistema indo-arábico, né, de numeração. Dentro dos dos conjuntos numéricos, né, que podem
existir, é porque a matemática, praticamente, grande parte dela foi desenvolvida dentro desse sistema de numeração, né? Então, por isso ele é tão eficiente até hoje, né? Ele foi desenvolvido, né? Ele foi fortemente desenvolvido. Então, talvez por isso. Então, você tem, então, o sistema de numeração indo-arábico. Qualquer número pode ser representado. Então, essas vantagens que ele tem, né? Qualquer número pode ser representado, né? Ele tem 9 algarismos indianos e mais o 0, né? Ele é de base 10. Ele é um sistema posicional. Então, ele tem ordem e classe, ele tem ordem e classe, né? A ordem nele é importante. A ordem dos algarismos vão influenciar de que número você está falando, né? A ordem dos algarismos. Então você tem aqui, ó. O que é isso, professor? Ordem. Ordem é assim, ó. Você tem unidade, por exemplo, assim, ó. Unidades, dezenas, centenas. Essas são as ordens. A gente tem 3 ordens: unidade, dezena e centena, tá? Unidade, dezena e centena também. Só que aqui é unidade, dezena e centena em outra classe. Então você tem ordem e classe, tá? Então você tem, ó, unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Unidade de milhão, aí dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, e assim por diante. Então você tem a ordem, as ordens são 3, tá? As ordens são 3, e você tem as classes. As classes, você tem infinitas classes. Você tem as classes de 3 em 3 aqui, ó. Você tem assim, ó. A ordem não é, você não tem 3 ordens. Então, de 3 em 3, então de 3 em 3, você vai tendo as classes. É tipo assim, ó. A classe das unidades, a classe dos milhares. Aí depois você tem a classe dos milhões, depois você tem a classe dos bilhões, a classe dos trilhões, dos quatrilhões, dos quintilhões, dos sextilhões, dos septilhões, dos octilhões, dos nonalhões. Tem mais, professor? Tem, são infinitas. Depois dos nonalhões você vai ter os decalhões, depois os decamilhões, decabilhões, decatrilhões, decaquatrilhões e assim por diante, tá? Então não tem fim. As classes, elas não têm fim, porque número não tem fim, né? É uma coisa até curiosa, porque o universo, a física já até diz que ele tem fim, né? Que o universo pode ter fim, mas os números não têm, né? Então deve haver alguma coisa maior do que o universo, né? Que a gente conhecido, que a gente conhece. Deve haver uma coisa maior que o universo, porque se o número não tem fim, né? Então o número não tem fim, então é uma coisa curiosa isso aí, né? Bom, então você tem as classes, né? E você tem as ordens. Então o nosso sistema de numeração ele é assim. Então eu pus aqui um exemplo, ó, de um número, né? Ó. Aqui você tem 7 unidades, ó, 7 unidades, 7 dezenas, 7 centenas, 7 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 7 centenas de milhar, 7 unidades de milhão. Então, professor, você gosta do 7, hein? É mais ou menos. Então eu pus um exemplo aqui pra gente, né? Ó. Então aqui, ó, você pode perceber, então, que número é esse, professor? Como é que eu vou ler esse número? Você vai fazendo assim, ó, de 3 em 3, né? Ó, 1000. Então, se tiver algum número aqui na frente, então, e tem 3 para trás, então é 1000, né? Então, 1000, milhão. Então, ó, se tiver um número aqui na frente e tiver 6 números atrás aqui, né? Então é milhão. Então aqui são 7 milhões. Então é assim, ó, você faz de 3 em 3, assim, ó. 1000, milhão, né? Aí depois tivesse mais 3, aí bilhão, tivesse mais 3, trilhão, certo? Mas aqui o nosso é assim, ó. 1000, 3, né? 1000, milhão. Então você tem 7 milhões. Então é 7 milhões 777.777. Então é esse número, tá? Então aqui, esse é o nosso sistema de numeração. Então nós estamos trabalhando com números naturais apenas, né? Então nós vamos trabalhando só com números naturais por enquanto. Então aqui, ó. E esse outro? 3 em 3, né? Então, 1000, né? 1000, milhão. Então, mas não chega no milhão, porque não tem nada aqui no milhão, né? Só tem nos milhares aqui, né? Só tem na classe dos milhares. Então é 1000. Então, 121.212, tá?
Então é isso. Outra característica importante do sistema indo-arábico, meu amigo, isso é importante, veja bem, o zero, ele mesmo, uma das grandes descobertas da nossa civilização, né? Aqui, ó, o zero, tá vendo o zero aqui, ó, zero. Então, o zero, ele é o que? Ele é a representação, ele é o algarismo, né? Do nada, né? Do nada. Então, até o nada é um número, né? Você pode ver que até o nada é um número, né? Tá? Você pode representar o nada como um número, tá? Bom, então, por que serve o zero, então? Ele serve para isso aqui, ó, 707. 707, você tem, ó, 7 unidades, você tem nenhuma dezena, ele serve para isso, tá vendo? Para você falar que em uma ordem não tem valores nessa ordem, você não tem dezenas aqui, ó, certo? Esse número é formado por unidades, esse número não tem dezenas, ele tem centenas. Então é isso, tá vendo? É isso que significa o zero, tá bom? Para falar que em uma dada ordem você não tem valor naquela ordem, você não tem quantidade naquela ordem, certo? Por exemplo, não tem dezenas aqui, para isso que serve o zero. Então, ó, o zero, ele representa o nada, tá? Então essa é mais uma grande característica do nosso sistema de numeração indo-arábico, né, pessoal? Muito legal isso, né? Então, vamos ver aqui, vou mudar o quadro aqui, tá? Continuando, galera, então aqui, né? Agora eu coloquei um exemplo no quadro aqui, tá? E aqui, galera, tem mais uma característica aqui, ó, tá? Tem mais uma característica aqui, que é a do nosso sistema de numeração, né? Mais uma característica importante aqui do nosso sistema de numeração, galera, que é essa aqui, ó. É a facilidade para operações e métodos numéricos, né? Então ele é um sistema que tem muita facilidade para isso aí. Por quê? Por quê, né? Porque justamente porque por ele ser posicional, né? Por ele ser fácil de fazer operações com ele, por ele ter sido desenvolvido tanto, né? Que ele é um sistema que tem essa facilidade para operações, tá? É uma característica importante também do sistema decimal, né? Do nosso sistema de números indo-arábicos, né? Nosso sistema indo-arábico de números, né? Bom, então coloquei um exemplo aqui. Então, ó, esse número aqui, por exemplo, ó, como é importante isso aqui, ó, 12. Então aqui você tem um número, ó, de 3 em 3, né? Então você tem, ó, milhão. Então 12.101.975, né? Esse número aí a gente pode escrever ele assim, ó. A gente pode fazer assim, então, ó. Não é um milhão, não é, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Aí unidade de milhão e dezena de milhão, não é isso? Então são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tem 7 casas. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo aí? Então, ó, milhão, então 10 milhões, né? Então a gente escreve assim, ó, 10 milhões, e aqui a gente escreve assim, ó, 2 milhões, né, ó, milhão, 2 milhões, né? Aqui a gente escreve, ó, 100 mil, né? 100 mil, 100 mil, são 5 zeros, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então 1, 2, 3, né? 4, 5, então aqui tem, você tem aqui 100 mil, né? E aqui você tem 1000, né? Epa, professor, mas aí pulou aí, né? Porque não pulou não, quer ver? Vou mostrar para você por quê, ó. Aqui
Tá vendo que aqui você tem 5 zeros, não é isso? 5 zeros. Então o próximo não teria que ter 4 zeros, não era isso? 4 zeros. E aqui tem 3 zeros. Por que isso, professor? Porque aqui, ó, porque aqui é zero, tá vendo? Tá vendo o papel do zero como é importante aqui? Porque aqui é zero, tá vendo? Porque nessa classe aqui, ó, nessa ordem, né, ó, unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena de milhar. Na ordem das dezenas de milhar aqui, não tem número, né? O número é zero. Então quer dizer o quê? Ele não tem dezenas, esse número não tem dezenas de milhar. Então por isso que não aparece aqui, teria que aparecer aqui o 1 seguido de 6 zeros, não, de 4 zeros, né? Não tem. Por quê? Porque é zero, tá vendo? Então vai pro próximo. O próximo é o que? Vai ser 1 seguido de 1, 2, 3 zeros. Então vai ser esse aqui, tá vendo? Tá vendo aí? E aqui, ó, o 900, que é o 9 seguido de 1, 2 casas, então 2 zeros, né? O 70, que vai ser 1 seguido de uma casa, 1 zero, então 70, uma casa, então 1 zero, né? E mais o 5, tá? A gente pode escrever esses números como forma de potenciação, né? Aqui, ó. É importante você saber fazer isso aqui, porque eu pus esse exemplo aqui, pessoal, porque no Enem ele cobra essas formas matemáticas, tá? Diferenciadas assim. Você saber escrever o número de outra forma, você saber ler o número, sabe? Em várias formas. Então essa forma de potenciação aqui é importante. Você fazer assim, então, você escreve assim, ó. Aqui não é 1 seguido de 7 zeros. Então, se você escrever esse número na forma de potência, é você fazer assim, ó. Você colocar então o 1 vezes 10 a sétima, porque não tem 7 zeros, não é, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você escreve 1 vezes 10 a sétima, tá? E aqui também, você escreve o 2, aqui não é 2, e tem quantos zeros? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você escreve 2 vezes 10 a sexta, porque tem 6 zeros. Que você escreve 1 vezes 10 a quinta, por quê? Porque tem 5 zeros. 1 vezes 10 ao cubo, 1 vezes 10 ao cubo, 1 vezes 10 a 3, porque tem 3 zeros. 9 ao quadrado, 9 elevado a 2, né? Por quê? Porque tem 2 zeros. 7 vezes 10, 9 vezes 10 ao quadrado, né? E aqui 7 vezes 10 elevado a 1, por quê? Porque tem 1 zero. E aqui o 5, 5 vezes 10 elevado a 0. Por quê? Porque quando você não tem, ele não está sendo multiplicado por 10, então você diz que todo número elevado a 10 é igual a 1, né? Se ele não está sendo multiplicado por 10, então é porque ele está sendo multiplicado por 1. E todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então é assim que se escreve quando ele não está sendo multiplicado por 10. Porque o 70 está sendo multiplicado por 10, não é? Não é isso? O 90 também está sendo multiplicado por 10, não é isso? O 90 está sendo multiplicado por 10, só que é 10 ao quadrado. O 1000 está sendo multiplicado por 10, mas é 10 ao cubo, né? O 100.000 está sendo multiplicado por 10 à quinta, né? Isso e assim por diante, tá? Então, galera, é isso aí, então, que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema de numeração, era isso aí, tá? Essa aula vai ter os exercícios dela, tá? Essa aula vai ter os exercícios dela. Nós vamos fazer o nosso exercício no nosso caderno, né? No nosso quadro mágico, né? No nosso quadro maluco do professor pirata, não é isso? Então, aguardem que vai ter a aula de exercícios e vocês vão lá no canal e vão pegar lá os exercícios dessa aula, tá? É só você ver, a aula tem o mesmo título, a aula vai ter o mesmo título, só que ela vai estar escrito exercícios, tá? Você vai ver as aulas que estão em quadro negro são as aulas de teoria, e as aulas que vai aparecer um caderno, você vai ver lá uns escritos em caderno, aí são as aulas de exercício, tá? Então separe assim, as aulas de exercício estão em caderno e as aulas teóricas estão em quadro negro. Então é isso aí, essa é a aparência do canal que vocês vão ter lá, tá? Então, galera, é isso aí então, né? Fiquem todos bem, fiquem todos tranquilos aí, né?
E a gente volta nas próximas aulas aí, cada vez com mais conteúdo de matemática, né? E é isso aí. Valeu, galera, até mais. Uhul. Vamos lá.